Olá, amigo do canal A Força de uma Palavra, tudo bem? Eu espero que vocês estejam todos bem. Eu me chamo Rogério Marques e o vídeo de hoje está um vídeo muito interessante, muito importante, um vídeo motivacional que vai fazer com que você repense algumas coisas. Me diz uma coisa, você sabe quem é o maior ou a maior empreendedora que existe? Talvez você pode pensar que é o Silvio Santos da vida, que é Elon Musk, que é Donald Trump, que é Bill Gates, que é Roberto Marinho, que é... Quem mais eu posso falar? Aí, que é Flávio Augusto, ou que é Pablo Marçal? Não. Essas pessoas são frutos, tá? São frutos semente do maior e da maior empreendedora que existe até o dia de hoje. Então, sem mais delongas, vamos para o conteúdo de hoje. Hoje eu quero contar a minha história para vocês, onde tudo começou, tá? Tudo começou no ano de 1989. 1989. E a história de hoje, a minha história, a história da minha vida, da vida da família Marques, é uma história motivacional, uma história de superação. Pensa comigo, você aí do outro lado. Uma mulher viúva, tá? Viúva, com filhos. 6 filhos. Vou citar nomes, porém não completo. José A, o mais velho. Carlos R, o abaixo do mais velho. Paulo S, o abaixo também do Carlos. João L, Maria A e Rogério M, que sou eu. Olha, a história que eu quero contar hoje do maior, quem é para mim o maior, a maior empreendedora para mim hoje, é a senhora minha mãe. Uma mulher hoje com 75 anos de idade, criou sozinha praticamente 6 filhos, sozinha. Tudo começou no ano de 1989, quando o meu pai ele foi acometido, tá? Ele foi acometido de um infarto. Era um trabalhador na área rural, tá? Um trabalhador rural, para quem sabe, na época, nesse ano de 1980 e tantos, o salário de um trabalhador rural não era aquelas coisas. Aí imagina. E na época os meus irmãos eram todos de menor e só o meu pai trabalhava na área rural. Ou seja, para ser mais específico, trabalhava na roça, né? Como é popularmente dito, trabalhava na roça. Então no ano de 1989, 88 para 89 para ser mais preciso, o meu pai veio a falecer. Uma morte muito trágica, vamos dizer assim, porque para minha mãe, o meu pai era a única esperança dela para que nós, os 6 filhos, pudessem sobreviver, ou seja, ela pudesse dar algo. Então, vou contar um pouco a história do meu pai, de como tudo aconteceu. Vou ser assim, vou abreviar um pouco, vou deixar assim, para não prolongar muito, eu vou resumir. Ele foi internado às pressas no ano de 1989 na Santa Casa de Misericórdia de Guararema.
uma cidadezinha aqui, interior de São Paulo, onde eu nasci também, ou seja, a minha cidade natal, cidade de Guararema, interior de São Paulo. Ele foi internado às pressas com uma forte dor no peito, segundo relata o meu irmão mais velho, que é o José A. Ele conta que assim foi, meu pai foi internado às pressas na Santa Casa, uma forte dor no peito. Esse era o dia de folga dele. Pensa em um homem que trabalhava. Hoje nós trabalhamos 8 horas e reclamamos. Ele trabalhava 8 horas e fora esse horário ele ainda ia fazer, ainda tinha suas rendas extras. Vendia verdura na rua, arrendou um pedacinho de chão também para plantar os feijão, então ele ia cuidar disso aí, tudo para poder dar o melhor para os filhos. Segundo o meu irmão mais velho, o José, ele relata, que o sonho do meu pai era dar uma casa para minha mãe na cidade onde nós residimos hoje, onde nós moramos, que é a cidade de Jacareí, também interior de São Paulo. Então vamos lá. Aí ele foi acometido deste infarto, tá? Os médicos, no dia que ele teve alta, no dia da alta dele, o meu irmão mais velho, o José A, foi para buscar ele, foi para ter um encontro com ele. Nesse tempo ele ficou, acho que uns 15 dias internado. Mas na época também não se tinha muito recursos, né? E também os trabalhadores rural também não recebia protetores adequados, ou seja, como ele trabalhava na roça, ele mexia com para jogar antipraga nas rosas, né? Que na época era muito, o serviço dele na época era cuidar de roseira, né? Das rosas. Então você aí que gosta de rosa, olha, é muito trabalhoso lidar com rosas, tá? Então vidas se perdem, né? Ou se perderam muitas vidas para que alguém recebesse, entendeu? Uma rosa. Então por trás de uma rosa também tem uma história, enfim, que não convém a gente estar falando aqui neste vídeo. Mas vamos lá, porque o vídeo de hoje é de superação. E tendo meu pai, e o meu pai tendo alta no ano de 1989, no comecinho, no dia que o meu irmão foi para encontrá-lo, ele saindo, quando abriu a porta do quarto, tinha-se um corredor até chegar na sala de espera. Quando ele saiu da porta do quarto e foi até esse corredor, ao ele ver o meu irmão mais velho, eu acredito que ele se emocionou, porém ainda estava por ter 15 dias, né, sem ver os filhos, né, está internado sem ver os filhos. Ele se emocionou, tá? E ali ele teve um infarto fulminante. Então a partir daquele momento, praticamente para minha mãe tudo se acabou. Diz o meu irmão que até então a minha mãe estava também trabalhando no campo. Ela estava trabalhando quando meu irmão chegou para dar-lhe a notícia. Ou seja, geralmente as pessoas que da época que trabalhavam, assim, os trabalhadores rurais da época, eles eram umas pessoas muito sofridas, tá? Não sei se você me entendeu, é uma pessoa muito sofrida que não tinha um estudo, e o único serviço que tinha era esse aí, então não tinha escolha, né? Não tinha escolha. O meu irmão disse que chegou, o meu irmão José A chegou e perguntou pro meu irmão, o Carlos, o José perguntou pro Carlos, onde está a mãe? Aí o Carlos falou que a mãe estava trabalhando, tal. Aí ele foi até a minha mãe dar a notícia. E até então pra gente era pequenininho, eu tinha aí meus 6 para 7 anos, mais ou menos isso aí, 6 para 7 anos de idade. Então ele deu a notícia para minha mãe. Pensa, a terra se abriu, pronto. Ali acabou-se a esperança
da minha mãe, Maria José, hoje com 75 anos de idade. Hoje com 75 anos de idade, nascida da cidade de Passa Quatro, Minas Gerais. É uma mineira abençoada. Vamos lá. Então, aí contou para minha mãe, trouxe a notícia, o meu irmão disse que ela se derramou em lágrimas. Não tinha palavras sequer e só pedia a morte, só pedia a morte. Por quê? O provedor da nossa casa, do nosso lar, era o meu pai. E o único que trabalhava, tinha um serviço fixo. Se nós tínhamos ali na época uma morada, é porque o meu pai ainda trabalhava. Então, como ele veio a falecer, para o pessoal da época, os empregadores da época, o patrão dele da época, se não tem ninguém que pode trabalhar, não tem como ficar aqui morando. Ou seja, pronto. Aí a minha mãe pensou, para onde vamos? Para onde nós vamos agora? A quem recorrer agora? Eu com os meus 6 filhos. Eu estou falando isso, são as minhas palavras, tá? Minha mãe ela não tem leitura, tá? Então são as minhas palavras. A quem eu vou recorrer agora? E a nossa tia aqui da cidade de Jacareí, a irmã da minha mãe, ela sabendo do que tinha acontecido com o meu pai, ela propôs um acordo para minha mãe. Ela tinha residência fixa aqui na cidade. Aí ela propôs um acordo para minha mãe. Olha, você pode vir morar em casa, vou ceder para vocês um quarto, para vocês ficarem ali. Tudo bem, cedeu o quarto. E agora, quem pode agora buscar a nossa mudança? Ou seja, os nossos móveis, né? Aí o filho dessa minha tia, ele trabalhava com um rapaz aqui na cidade de Jacareí. Inclusive esse rapaz também, eu trabalhei com ele um bom tempo. Saí agora em 2021. Ele trabalhava tinha uma casa de móveis usado na época, nos anos 80. Tá? Hoje tem uma loja até bem popularmente conhecida aqui na cidade de Jacareí, né? Aí ele foi para buscar a nossa mudança. Agora imagina, 6 pessoas numa perua Kombi carroceria e mais a mudança. Dentro de uma perua Kombi só cabe no máximo 2 e mais um motorista. Então o resto veio em cima da carroceria da Kombi, entre os móveis. Aí chegamos na cidade de Jacareí no ano de 1989 já. Uma mulher sem estudo, tá? Como se falava antigamente, analfabeto, uma pessoa não alfabetizada, vamos dizer assim, colocar essa palavra, com 6 filhos. E agora, como eu vou cuidar dos meus 6 filhos? Como eu vou dar educação, estudo para os meus 6 filhos? Difícil, né? Aí que começa o empreendedorismo. Por quê? Mãe é a maior empreendedora que existe. A maior empreendedora que existe. Por que a maior empreendedora? Porque para cuidar de 6 filhos sozinha não é fácil. Cuida de um, cuida de outro, dá isso para um, dá isso para outro, ou seja, muito difícil. Então, em 89 viemos para Jacareí, passamos por esse processo. Moramos num quarto mais ou menos à medida que eu posso passar para vocês aí. Um quarto de 3,5 por
3,5, 4 por 3 por 4, vamos colocar assim. 4 metros por 3, 6 pessoas. Então esse quarto era sala, esse quarto era cozinha, esse quarto ele era um quarto para 7 pessoas, que era 6 irmãos e mais a senhora minha mãe. Difícil. 14 anos. 14 anos. Pensa, de 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 2000. Até o meado do ano 2000 e pouquinho. 14 anos morando num quarto 4 metros por 3. Teve pessoas aqui da cidade, tá? Que tem também comércio na cidade, que chegou a falar, quando eles veem a gente hoje, ele fala, nossa, eu posso ser sincero com você? Eu digo sim, eu achei que dos seus irmãos, você não ia dar em nada, só ia dar bandido, traficante, só gente perdido. Por quê? Uma mulher cuidar de 6 filhos, 6 filhos sendo 5 homens e uma mulher, era difícil. Mas aí vem a história, agora vem a superação. Agora vem a superação. Por que superação? Depois desse, ao passar desses 14 anos, a minha mãe, ela, dentro desses 14 anos, ela trabalhava de casa em casa. Hoje fala diarista, né? Mas ela ia numa casa, lavava, passava, numa casa, ia na outra, lavava, passava. Os meus irmãos, dentro desses 14 anos, um arrumou serviço aqui, outro arrumou outro serviço lá, mas tudo para a gente poder se alimentar. Foi uma vida muito difícil mesmo, que nós passamos, tá? Eu com os meus 12 anos de idade ainda aqui nessa cidade, com meus 12 anos de idade, eu já saí aqui para a cidade, aqui nos pontos aqui da cidade, para vender salgadinho, para ganhar na época 200 cruzeiros. 200 cruzeiros na época eu ganhava. Saía com a caixa com mais ou menos aí, vamos colocar aí uns 20, 25 salgadinhos. Saía bem de manhãzinha e saía vendendo. Na época na cidade vinha parque de diversões, circo, enfim. Eu lembro de uma época que eu fui oferecer salgadinho pro pessoal que estava montando o parque de diversão. Eles pegaram a minha caixa de isopor com salgadinho, colocaram do lado e me colocaram deitado dentro de um caixão daquela casa do medo, casa mal assombrada, alguma coisa assim, uma casa doida que tem nesse parque de diversão lá. Pensa num homem que ficou com medo daquilo, mas eu não desisti, eu persisti, eu chorei. Eu lembro na época que eu chorei assustado porque me colocaram deitado num caixão dessas casas do espanto aí. Meu Deus do céu. Meu Deus, tem de misericórdia de mim. Mas eu persisti, eu continuei, peguei a minha caixinha de isopor, ainda vendi para eles. Eles compraram alguns salgadinhos. Eu fui mais para o centro, né? Com 12 anos de idade, eu mal conhecia a cidade de Jacareí. 12 anos de idade. Isso isso foi para mim, foi um aprendizado, que a partir daí eu fui conhecendo a cidade onde eu moro até o dia de hoje, desde 89 até o dia de hoje, tá? O dia da gravação desse vídeo, eu resido na cidade de Jacareí. Aí fui pro centro, vendendo no centro, que no centro toda a cidade tem um sindicato, o sindicato rural tinha aqui. Eu entrei numa porta, o empreendimento era grande, eu fiquei perdido lá dentro. Eu consegui fazer uma venda, vendi uns 6, 7 salgadinhos, mas eu fiquei perdido lá dentro, não consegui sair. Era eu e mais um amigo meu, o Alexandre também. Eu não consegui sair, foi um sufoco para sair daquilo, mas enfim.
Então era assim. E também, né, depois do salgadinho, eu fui limpar calçadas para... Eu limpava a calçada das pessoas, da casa das pessoas, para ganhar jornal. Ganhava aquele monte de jornal. Na época a gente vendia muito jornal no ferro velho, né? Para fazer um dinheiro também. E olha, todo o dinheiro que nós conseguíamos com nossos trabalho, com nossas vendas, era tudo para colocar alimento dentro de casa. Porque nesse período de 14 anos que nós moramos, nós passávamos um bocado comendo muitas das vezes arroz puro, arroz purinho, purinho, só arroz. O que a gente fazia? A gente pegava aquele arroz que já estava pronto, já pegava uma panelinha, colocava um pouco de óleo e um pouquinho mais de alho e misturava o arroz ali para dar um saborzinho no arroz, para não ficar aquilo seco. E também não tínhamos suco. Então, quando nós viemos da roça, o que nós tomávamos como suco, você vai ficar surpreendido. É água morna com açúcar, para poder descer o arroz puro, para não entalar, para não ficarmos entarpados. Muito difícil, mas nós vencemos. Batalhou, minha mãe batalhou, os meus irmãos também trabalhando. Resumindo, hoje, no ano de 2023, a minha mãe, ela mora em um apartamento aqui na cidade de Jacareí, tá certo? A minha mãe, Maria José, com 75 anos de idade, hoje ela mora juntamente com meu irmão Carlos R. O meu irmão mais velho, o José, ele mora na cidade de Minas Gerais, é casado também, tem a sua casa própria, tá? E tem também uma casa de aluguel, ou seja, olha a superação, olha como vale a pena você persistir, Talvez você do outro lado esteja passando por algo semelhante. Não desista, jamais desista, porque você vai vencer. O meu irmão Paulo também hoje é técnico do meio ambiente. O meu irmão João hoje também é casado, tem seu filho, tem a sua esposa, tem a sua casa e hoje também trabalha com decoração. A minha irmã também, que é a caçula, é a mais nova do que eu. São 5 homens e uma mulher. Hoje ela é casada também, tem o seu casalzinho de filhos, entendeu? Eu também hoje sou casado, tenho meu filho também, tenho a minha esposa e tenho minha casa própria. Se eu contar, se eu falar para vocês, vocês não vão acreditar. Mas quando eu adquiri esta casa, depois, olha para você ver o que nós tivemos que passar no ano de 89 para chegar até o dia, para chegar até onde nós chegamos hoje. Nós não somos milionários, nós não temos riqueza, tá? E talvez tem pessoas que querem assistir vídeo motivacional, mas quando tem um milionário falando, quando tem um Silvio Santos contando a história de vida, quando tem um Flávio, um Flávio Augusto, um Pablo Marçal contando que tem jatinho, que tem... Gente, não é pecado ter essas coisas. Não é pecado você ser rico, não é pecado você ser milionário, não é pecado você ter do bom e do melhor, não é pecado. Mas eu estou contando a minha história de vida, a história de vida da família Marques, tá? Que essa história sirva de exemplo, para você que está do outro lado. E talvez você que está assistindo esse vídeo tenha um poder aquisitivo bom. Que Deus continue te abençoando, que você tenha mais e mais. Mas se eu for parar para pensar o que eu passei em 89, o que eu tenho hoje, eu me considero uma pessoa rica, porque eu tenho saúde, tá? Uma pessoa rica. Olha,
No ano de 1993, ou eu trabalhava ou eu trabalhava. Eu tive que abandonar os meus estudos no ano de 1993, na quinta série do ensino fundamental, ou seja, eu tenho a minha formação acadêmica hoje é a quinta série do ensino fundamental incompleto, tá certo? Só para você ter uma ideia. Hoje eu trabalho com pintura predial, tá? Não tenho vergonha de falar, porque é um trabalho digno, é um trabalho de onde eu tiro meu sustento para trazer o alimento para dentro da minha casa. Então hoje estão, os meus irmãos hoje estão todos, nós somos pessoas abençoadas. Eu posso dizer que nós somos pessoas abençoadas, porque não foi uma pessoa milionária que nos escolheu, não foi uma pessoa de um poder aquisitivo que nos escolheu, não foi um famoso que nos escolheu para contar nossas histórias, para a gente chegar até onde nós chegamos. Não, mas tudo isso, aqui ó, foi Deus. A nossa história é escrita, foi escrita pelo dedo de Deus. Então, ou seja, se Deus escreveu a nossa história, está escrita. Quando Ele vai lançar o nosso livro, nós não sabemos. Porque nessa terra nós somos limitados, nós estamos de passagem, somos peregrino. Então você pode ter tudo que você quiser. Se você tem um jatinho, Deus te abençoe, que você consiga adquirir mais um. Se você tem carros importados, usa relógios de grifes, usa Rolex, Patek Philips. Se você usa roupas de marca, que Deus te abençoe, que você consiga adquirir. Mas a, a história de vida que eu estou te contando hoje é a minha história de vida. Eu não fiquei milionário, não fiquei rico, tá? Sou um trabalhador como um qualquer outro, tá certo? Apenas estou contando para você que talvez você esteja passando por algo parecido, uma história parecida com isso. Eu quero te dizer, você vai vencer, você vai chegar lá. Persista, insista. Talvez você vai ouvir muitos nãos, talvez você vai ouvir muitos nãos, mas pegue essas palavrinhas e vai construindo o seu castelo. Vai formando a base com essas palavras. Pega essas palavras negativas e vai fazendo uma mistura com ela, e dela você forma a sua base para o sucesso. Porque você vai vencer, você vai obter sucessos, você vai crescer. Que Deus possa te abençoar, que essa história de vida e de superação possa te alcançar. E para você que chegou até o final desse vídeo e ainda não tomou a decisão de se inscrever no canal, se inscreva. E quer se dar bem na sua vida, quer ser uma pessoa feliz mesmo não tendo milhares e milhares de reais ou milhares e milhares de dólares, jamais deixe dessa palavra. Tenha essa palavra contigo, porque ela é a bússola, ela é a bússola. O caminho, só ela vai te indicar o caminho certo. Porque riqueza não é tudo. Se eu tiver de ser abençoado por Deus, eu serei abençoado por Deus. Mas eu digo que o dinheiro, a riqueza, ela não é tudo. Se a pessoa não tiver, primeiramente não tiver Deus no coração, porque a pessoa tendo Deus no coração, ela vai ter bondade, ela vai ajudar o seu próximo, certo? E a pessoa que tem Deus no coração, o que ela tem, ela divide com o outro, ela abençoa o outro, ou seja, ela abençoa com a mão direita para que a esquerda não veja. Essa é a pessoa mais rica é essa. Não é aquela pessoa que
que dá já pensando em reciprocidade, ou seja, que já dá isso aqui, mas pensando em ganhar ali. Não. Existe a lei da semeadura. Se você plantar o bem, você vai colher o bem. Se você plantar o mal também você vai colher. Porque a lei da semeadura, essa lei, ela é infalível, ou seja, ela não falha. Passa o tempo que passar, mas essa lei da semeadura está escrito neste livro de capa preta aqui, ó. Bíblia Sagrada. O próprio Deus falando da lei da semeadura. Que há tempo de plantar, há tempo de colher, há tempo de sorrir, há tempo de chorar, há tempo para tudo na face da terra. Então, tudo tem o seu tempo. Talvez você esteja passando por um período não muito bom da sua vida, mas vai ter o tempo de você sorrir, porque a Bíblia diz que o choro ele dura uma noite, mas a alegria vem no amanhecer, ou seja, vem no outro dia. E que a minha história, a história da minha família, da família Marx, possa ter tocado em você. E se um dia